Eu quero contar para vocês também, né, e agora falar um pouquinho sobre os projetos entre Lira e Pacheco, porque no último ano no comando, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 2 semanas consideradas cruciais para selar os legados. Por quê? O recesso parlamentar tem início agora no dia 17 e a expectativa é de que a morosidade no Congresso depois disso, em razão das eleições municipais deste ano, elas aconteçam. Então, de um lado, Lira tem a missão de regulamentar a reforma tributária e garantir a eleição do seu sucessor em 2025, enquanto Pacheco deseja aprovar o mais rapidamente possível a renegociação da dívida dos estados com a União. E a gente contou isso para vocês porque ele está mirando também o governo de Minas Gerais em 2026. Embora o governador Romeu Zema tenha dito que ele teme que isso não vá atender de fato ao Estado. Como é que você vê, Alan Gani, os projetos de ambos tentando correr agora, antes do recesso, buscando questões que resolvam os seus próprios problemas e não necessariamente a dos projetos que estão sendo apresentados? Exatamente. Ambos querem deixar algum legado. A motivação é um pouco diferente, porque o Arthur Lira quer deixar ali o seu legado para conseguir eleger alguém do seu agrado ali para comandar a presidência da Câmara dos Deputados e continuar com o lirismo, ou seja, esse poder orçamentário da Câmara dos Deputados em cima do poder executivo. Agora, no caso do senador Rodrigo Pacheco, a ideia é, mirando lá na frente, um cargo executivo. Agora, é uma questão muito técnica, muito distante da população. Eu não vejo que, mesmo que ele tenha o êxito em renegociar a dívida, ele vai conseguir capitalizar politicamente, diferente de Arthur Lira. Esse sim vai conseguir capitalizar politicamente e possivelmente emplacará o seu sucessor, alguém ali do seu entorno. Já Rodrigo Pacheco, mesmo que aprove, eu acho que a carreira para um cargo executivo já era. Você concorda com a análise do Gani, hein, Fábio Piperno? Eu acho, como eu disse aqui outro dia, o Rodrigo Pacheco está cada vez mais se projetando nacionalmente. Ele lidera uma renegociação importante para estados fundamentais, estados grandes. Veja, ele era um político local, um político que foi eleito em 2018 numa circunstância muito especial. Eu acho que, inclusive, até a eleição dele para a presidência do Senado, lá atrás, a primeira, já foi algo que surpreendeu muita gente. Ele não era um senador de primeiríssimo time e, de repente, ele sai, ele vai deixar o Senado muito maior. Agora, o Arthur Lira, ele busca 2 coisas, né? Primeiro, eleger o sucessor, ele liderar a própria sucessão, né? Ele ser o grande eleitor, isso está bem óbvio, e mais do que isso, deixar como grande legado a reforma tributária. O Arthur Lira, ele tem grande chance, goste ou não dele, de realmente ter esse troféu no seu currículo, porque quando a gente fala em reforma tributária, a gente está se referindo a algo que o país tentou sempre nos últimos 30 anos. E provavelmente o presidente da Câmara que vai deixar sua assinatura e as suas digitais nisso, seja exatamente Arthur Lira. Então, eu acho que eles estão fazendo 2 jogadas muito grandes. Ô Zé Maria Trindade, como que você analisa essas jogadas feitas por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nesse momento? É interessante o que o Piperno fala, porque já houve avaliações, né, e principalmente na eleição passada, de que o Rodrigo Pacheco poderia fazer um teste aí numa eleição nacional. Ele recuou. Mas Gilberto Kassab, presidente do PSD, jogou fichas nele, chamou a sua filiação, né, endossou a sua filiação, e a tentativa era essa. Acabou não dando certo nem a candidatura dele. Ele não se candidatou em Minas e não se candidatou nacionalmente. Era uma candidatura que a gente chama de graça, que ele poderia perder e voltaria para o seu cargo na presidência do Senado, no mandato e tudo. Não mexeria em nada. Agora, uma derrota custa a uma situação lá que a gente chama de planície, né? de falta de mandato. Realmente ele é novo na política, ele é um advogado famoso em Minas, foi presidente da OAB, né? E se candidatou a deputado, foi presidente da CCJ e aí demonstrou
uma liderança importante, foi candidato ao Senado e ganhou porque os mineiros votaram nele contra a Dilma. E aí aqui ele se alia ao PT, os mineiros se sentiram traídos, votaram nele contra a Dilma e ele chega aqui e se une ao PT. Então, há essa divergência. Ele está numa encruzilhada ali, porque lá em Minas ou é o nome do Zema ou há realmente uma falta de liderança que pode ser ocupada por ele. E aí polarizar, né? Mas custaria o mandato dele, perderia o mandato de senador da República. Mas, de qualquer maneira, é uma movimentação que ele está fazendo, não tem outro caminho para ele, a não ser se aliar ao PT e ao presidente Lula, porque o caminho da direita lá já está entupido. Ô, Fábio Piperno, agora eu quero entender de você também de que maneira que a atuação de Lira agora para questões dos projetos, por exemplo, a reforma tributária, eu acho que eu não conversei com o Segré sobre isso ainda, né? Segré, eu não ouvi você ainda. Então, na verdade, eu vou passar para você, Segré. Eu quero saber de que maneira que essas articulações de Lira relacionadas a projetos antes, né, desse recesso parlamentar influenciariam também no projeto de sucessão dele, de quem ele colocaria no lugar dele em 2025. Porque tem alguma água para rolar ainda até lá, né? Parece que o foco está aí, na sucessão dos dois. Eleitoralmente, não me parece que tenha muita força nem a renegociação da dívida dos estados, porque o eleitor não vai perceber um resultado, uma mudança para melhor na sua vida, porque determinado estado esteja renegociando a sua dívida com o governo federal. E pelo outro lado, no negócio do Lira, o projeto da reforma tributária é um projeto que chama os holofotes, mas vai depender da alíquota. Se a alíquota for, por acaso, a maior do mundo, o nome do Lira vai ficar vinculado. O Lira foi aquele que propôs uma reforma tributária e que deixou o Brasil com a alíquota mais alta do mundo. Não me parece que isso seja bom, eleitoralmente falando. Mas se for para a sucessão, os dois projetos são muito fortes como para fragmentar aí uma divisão da oposição e poder concentrar esforços na sucessão que eles proponham. O Piperno estava se manifestando aqui. O que foi, Piperno? Não, é que o Segré lembrou bem, né? A possibilidade de ter a maior alíquota do mundo exatamente em um país que já tem a maior taxa de juros do mundo.